Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí, galera, massa, estamos aqui para o primeiro vídeo da série sobre: será que o Messias e o Criador são a mesma pessoa? Será que aquele que nós aprendemos a chamar erroneamente de Jesus, ele é Deus? A primeira coisa que nós temos que atentar para entendermos por que Tomé chamou o Messias de Deus é que a palavra Deus não é um substantivo próprio. Isto é, a palavra Deus, que aparece muito no Antigo Testamento como Elohim e que aparece no Novo como Theos, não é um substantivo próprio. Como nós sabemos, substantivos próprios são palavras que designam seres individuais e específicos. Então, qual seria a classificação gramatical da palavra Elohim, da palavra Theos, isto é, da palavra Deus? Depende de pessoa para pessoa. Se você é um deísta, isto é, se você é uma pessoa que crê em Deus, então essa palavra se enquadra na classe gramatical dos substantivos concretos, porque você acredita na existência de Deus. Mas se você é um ateu, então Deus é um substantivo abstrato, porque para você ele não existe. Outra coisa que nós devemos entender é o seguinte, que a palavra presidente, governador, rei, Deus, são títulos destinados a pessoas com autoridade. E na Bíblia há muitas pessoas com esses títulos. Vamos ler o Salmo 82, verso 6. Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O salmista aqui está se referindo aos juízes. Segundo o salmista, os juízes são Elohim, deuses. A palavra aparece no plural porque está falando de uma coletividade, ou seja, um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas são juízes. Por que o salmista identifica os juízes como deuses? Será que ele acredita que os juízes são deuses no sentido espiritual? O salmista está aqui identificando os juízes como deuses, eram autoridades. Até os ídolos pagãos na Bíblia são chamados de deuses, ou seja, de Elohim. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros Elohim, não terás outros deuses diante de mim. Assim como nos tempos mais remotos, Faraó era chamado de Deus. E nos dias do próprio Messias, o César ou os Césares que vieram antes e depois eram chamados de deuses. Como nós vimos, a palavra Deus ela tem muitos significados, isto é, ela é uma palavra polissêmica, ou seja, ela não é usada apenas em referência ao Altíssimo, ao Criador, mas é usada também para identificar juízes, autoridades em geral, até o próprio Moisés, os Césares, Faraó, isto é, ela não é um substantivo próprio usada para identificar uma pessoa, mas é uma palavra polissêmica usada para identificar várias pessoas que tinham autoridade. Isso acontece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para que não restem dúvidas, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6, com calma. Porque ainda que também alguns que se chamem deuses, vejam que eu estava falando, alguns que usem esse título Theos, né? Elohim, alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra,
como há muitos deuses e muitos senhores. Na visão de Paulo, há muitos deuses e muitos senhores. Entretanto, é no versículo 6 que ele vai explicar. Todavia, para nós há um só Deus. Na visão de Paulo e na visão da igreja do século I, havia só um Deus. O Pai, Deus, ele usa aqui agora um aposto, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, ou seja, o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entenderam? Haviam muitas pessoas ali que gostavam de intitular homens como Deus, ou como deuses, e também gostavam de ser intituladas como deuses, mas na visão paulina e na visão da igreja do século I, havia um só Deus, um só Deus. Paulo escrevendo a Timóteo também, na primeira carta, deixa eu ver se eu lembro, no capítulo 2 e no verso 5, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Messias, homem. Portanto, por que Tomé chamou o Messias de Deus meu? Isso queria dizer que o Messias é Deus? É o Pai? Ele e o Pai são a mesma pessoa por causa desse texto? Não. Tomé chamou o Messias de Deus porque era costume na época chamar as autoridades de Deus. Por isso ele chamou o Messias de Deus, e nós provamos isso mostrando o Antigo Testamento, mostrando o Novo Testamento e mostrando a questão da polissemia da palavra Deus. A palavra polissêmica usada em relação a várias pessoas que possuíam autoridade. Vejam o próprio Messias falando sobre a existência de um único Deus. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ao Messias, a quem enviastes. Então, na visão do próprio Messias, só existia ou só existe um único Deus verdadeiro, e ele é o enviado de Deus. Indico hoje o canal do irmão Leandro Paixão, vou deixar o link aí na descrição. E vai um abraço para Van Lu. Um grande abraço aí, galera. Compartilhe o vídeo. Tamo junto.